Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Hoje nós vamos calcular áreas de quadrados, retângulos e paralelogramos, beleza? Então, antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui nessa palavra aqui, ó, geometria, ok? O que é medir papel aí pra gente, originalmente é medir terra. O que era crítico para os antigos egípcios, porque quando chegava a enchente do Nilo, ele, da mesma forma que fertilizava a terra, podia destruir qualquer coisa que você colocasse na beira do rio, né? Então, é aquele velho problema, né? Quem trabalha em defesa civil sabe bem. A pessoa fala, poxa, o rio entrou na minha casa. Não, sua casa que entrou no rio, porque você tem um rio que é de um jeito na cheia, um rio que é de um jeito na vazante, então ali, na verdade, é tudo rio. E como, quando o rio chega, ele destrói muro, cerca, tá ok? Você precisava de um jeito de medir terra. Então, como é que se mede terra? Bem, tem duas coisas significantes aí. Se eu chamar aqui nesse retângulo de base, essa medida aqui de base, e essa medida aqui de altura, tá ok? Poderia ter dado outro nome qualquer, mas são os nomes que a gente usa, né? Então, inclusive, eu acredito que seja H porque os textos dos livros deviam ser originais em inglês, então height, né? Então, a altura em inglês. Você tem duas coisas para pensar aqui. Primeiro, o que é o perímetro? O que é a linha ao redor do retângulo? Para que me interessa? Digamos, você tem um terreno, você quer cercar ele, então você precisa saber o perímetro. Então, ó, você vai ter esse pedaço de cerca aqui, esse pedaço aqui, ó, 2 vezes B. Você vai ter esse pedaço de cerca aqui, esse pedaço de cerca aqui, 2 vezes H. Isso é uma medida linear, tá ok? Quantos metros você precisa de cerca, por exemplo. Só que isso não é o suficiente para você ter uma ideia correta de quanto é o terreno, né? Você pode ver que as pessoas normalmente falam assim, ah, eu comprei um terreno, ah, qual o tamanho? Ah, ele tem 400 metros quadrados. Aí você tem uma noção do tamanho do terreno. Então, essa medida linear aqui, que é o perímetro, ela não resolve minha vida. Eu preciso de uma medida de área. E eu já deixei desenhado aqui em vermelho, dentro desse quadrado, um quadradinho aqui. Marquei com a letra U, não é por acaso, porque U de unidade, e vou dizer que a área desse quadradinho é U ao quadrado. Então você pode estar falando em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, por aí vai. Uma unidade qualquer, mas uma unidade quadrática, né? Uma unidade de área. Então, da mesma forma que quando você mede 3 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, você está vendo quantas vezes 1 metro cabe dentro de 3 metros. Quando eu estou calculando a área, eu preciso saber quantos quadradinhos desse aqui cabe dentro da minha figura. No caso específico do retângulo, ó, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal? Então, ó, 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9. Eu contei quantos quadradinhos tem aqui. São 9 mais 9 mais 9, isso 6 vezes, ou seja, é o próprio conceito de multiplicação. Quando você soma uma coisa várias vezes, ou mesma coisa várias vezes, você está multiplicando ele. De uma maneira genérica, esse retângulo aqui, 9 vezes 6 unidades, 54 unidades, se eu quiser saber de um retângulo qualquer, a área vai ser essa medida aqui, a base, vezes essa medida aqui, a altura. Beleza? No caso do quadrado, o que a gente tem diferente é que tanto a base quanto a altura são iguais. Então, eu vou chamar simplesmente de lado. Tá? Só uma questão de fórmula, porque o quadrado nada mais é do que um retângulo metido à besta. Então, como é lado vezes lado, lado ao quadrado. No caso específico aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25 unidades de área quadráticas, beleza? Bem, sabendo isso, por incrível que pareça, fica fácil calcular a área desse paralelogramo aqui, ó. Eu já reproduzi ele igualzinho aqui, ou seja, a área desse paralelogramo é a mesma área desse paralelogramo, tá? Eu deixei ele separado para não poluir muito o desenho.
quais as coisas que me interessam para o paralelogramo? Aqui é a base. Essa medida aqui é o lado. Aí você já desconfia e fala que assim, Remo, não adianta eu multiplicar a base pelo lado. Porque se eu deitar muito o lado, o paralelogramo vai ficar assim. Ok? Mal desenhado a dessa. Mas vocês enxergaram que você pode achatar ele o quanto quiser ou botar ele mais em pezinho o quanto quiser. Então esse lado aí, ele não serve para calcular a área dele. Eu preciso de outra coisa. Eu preciso desse elemento aqui, ó. Marcar ele aqui em vermelho. Que é uma medida tirada a 90 graus. Tá? Beleza? Essa medida aqui eu vou chamar de altura. Ok? Então, eu peguei esse triângulo aqui, ó. Que encaixa aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo triângulo? E vou tirar ele dali e vou colocar ele aqui, ó. Tudo bem? Então, como eu tirei esse triângulo dali e coloquei aqui, você começa a desconfiar que essa área desse retângulo é a mesma área desse paralelogramo lá de cima, é a mesma área desse retângulo aqui que eu estou fazendo em vermelho. Enxergaram? Aí você que não enxergou vai falar assim, Remo, como assim? Olha só, eu tirei esse triângulo daqui e encaixei ele aqui. Então, a área do paralelogramo lá em cima vai ser a mesma área desse retângulo que eu fiz todo aqui em vermelho. Enxergaram agora? Beleza? Agora repara aqui o seguinte. A altura dele não mudou. Essa medida aqui continua sendo H. Aí você fala que é assim, Remo, mas a base que eu tenho é essa daqui. Como é que você pode dizer que essa daqui é igual? Eu posso dizer que essa é igual porque o que eu tirei de x aqui, da base original, eu recoloquei em x aqui. Ou seja, por exemplo, 8 menos 3 mais 3 continua sendo 8, beleza? Então, essas duas medidas aqui, ó, são iguais. Até grafei com a mesma letra, tá ok? E qual é a área do retângulo lá embaixo? A área do retângulo lá embaixo é a base multiplicado pela altura. Então, qual vai ser a área do paralelogramo? Também a base multiplicado pela altura, ok? Bem, por enquanto isso é um abraço aí para vocês, que eu não quero que o vídeo fique muito longo. E fique aí comigo para o próximo vídeo que a gente vai ver a área de outras figuras.